Processo número 33 da pauta, com prioridade em decorrência da presença do advogado com sustentação oral. Processo 33 da pauta, IC 1398-2017, da 10ª Região. A relatora, a doutora Júnia Bonfante Raimundo. Eu vou ler o relatório e aí a gente ouve a sustentação. Perfeito. Trata-se de inquérito civil instaurado a partir do seguinte relato feito pelo Sintel em face da Telebrás. Agora, aspas, narração dos fatos. Irregularidades trabalhistas. Suposta fraude na diretriz DD 223, aprovada na ata da Assembleia, datada de 12/11/2010, através da qual foi ratificada a gratificação da PNBL e possivelmente alterada com o fito de não fazer cumprir o determinado na referida diretriz, ou seja, o pagamento da gratificação aos trabalhadores da Telebrás. Período da ocorrência das irregularidades, 7 de agosto de 2012, local, sede da empresa Telebrás, documento de 9/6/2017, número 054812.2017. Após aprofundada investigação e análise detida do conjunto probatório carreado aos autos, a excelentíssima Procuradora do Trabalho oficiante concluiu pela ausência de irregularidades, razão pela qual determinou o arquivamento do feito na forma do relatório de número 121646.2018. Inconformado, o Sintel do DF interpôs recurso administrativo reiterando sua alegação de fraude na alteração da diretriz DD 223, descoberta após vários anos e que teria causado prejuízo aos trabalhadores, documento número 129235 de 2018. Contra razões no documento 041885-2019, é o relatório. Com a palavra, advogado, então, é com sustentação ou só quer prioridade no julgamento? Então, pois não. Então, fique à vontade. 10 minutos, é isso? 15 minutos, eu aviso quando faltar 2 minutos para o término. Eu podia sentar, né? Isso. Pode vir aqui, que aí aparece ali na... Eu fico mais próximo da senhora. Pois não. E tem o microfone. Então, quem vai fazer a sustentação é o doutor Frederico ou o senhor Clemilton? Nós vamos nos complementar. Então, sustentação com o doutor Frederico, com o senhor Clemilton. Frederico Gomes Ruela e Clemilton Saraiva dos Santos. Isso. Então, com a palavra. Boa tarde. Pode. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui as procuradoras, desejar umas boas-vindas aqui em Brasília, quem não é daqui, tá? Cumprimentar também os servidores do Judiciário, os prezados colegas que aqui se fazem presente, e dizer que a gente veio aqui pedir a não homologação do arquivamento desse IC. O que acontece? A fraude, ela foi, além de alterada na diretriz 223, ela foi feita de forma pretérita. Depois que se passou, fizeram uma outra com data retroativa. Há duas. Todas as vezes que a gente já fez pedidos à Telebrás para dar transparência através de sindicância, ela não nos passou os documentos, não apresentou também a diretriz original, o que padece de transparência e ela fica inerte quanto a isso. Então, por essa razão, a gente vem sustentar pedindo prosseguimento do IC, que seja transformado, provido o recurso e transformado em ação civil pública, caso for. Gostaríamos, primeiro, agradecer a senhora, porque a gente até ligou o Rio para poder, inclusive, falar com a senhora e saber o dia que teríamos essa sessão. Primeiro, e agradecer ao Ministério Público, que tem sido, assim, um parceiro. O Ministério Público do Trabalho tem sido um parceiro muito grande nas causas. O Sintel tem demandado muito o próprio MPT pela seriedade na condução das causas. E o nosso pedido aqui se faz, doutora, é que no nosso processo agora, inclusive, depois que nós entramos com esse recurso, nós conseguimos, inclusive, acrescentar documentações que demonstram as patinhas, né, o caminho, como se deu a fraude, como que essa questão perdura até hoje. Então, a gente está vindo aqui justamente para mostrar que a fraude, ela não é uma fraude documental clássica, que você altera assinaturas ou coisas desse tipo. O que aconteceu? Se alterou um documento que alguém assinou no passado, né?
e, através de outros documentos que foram produzidos e que foram apensados a esse processo, demonstra que a fraude ocorreu, e o que nós estamos agora, a empresa simplesmente fica fazendo uma relativa investigação em cima de assinaturas. E não é de assinatura, a gente está mostrando que lá houve uma fraude porque houve uma colagem de assinaturas num tempo que a própria pessoa que deveria estar lá para assinar já não fazia mais parte da direção da empresa. A outra situação é que nós estamos aqui pedindo a esse Ministério Público para prosseguir com essa situação, para que a gente, primeiro, tenha o direito de que a empresa, se não há fraude, que ela apresente o documento original, né? Porque a empresa sempre alega que aquele documento não é o documento original. Eu digo, então, se não é o documento original, nos apresente o documento original, porque a tese da empresa é sempre de que o documento que nós tivemos acesso a tudo isso, é apócrifo. Uai, se é apócrifo, existe o original que fez essa modificação e ele é extremamente legal. Então, o que a gente está mostrando aqui ao Ministério Público é que tudo isso trouxe reflexos extremamente danosos aos trabalhadores. Por quê? Porque você tem uma gratificação hoje lá, que de quase 10 anos atrás, que no documento original ela deveria seguir sendo corrigida. Aí, com essa modificação da forma como foi fraudada, ela nos retirou essa situação, mas, com o tempo, a gente foi investigar e descobriu que esse documento tinha sido alterado, né, sem o nosso conhecimento, e a própria autoridade da época, que é vítima também dessa fraude, se dispôs a participar desse processo, já deu diversas declarações, tem correspondências dessa própria autoridade pública dizendo que não fez aquela assinatura da forma como está lá, não é dele. E a outra, nós já fizemos alguns levantamentos e dá para ver que com a tecnologia que nós temos hoje disponível, foi possível fazer uma espécie de colagem de assinatura, e quando você compara o documento pretenso original com o documento fraudado, há inclusive diminuição do tamanho dessas assinaturas, apesar das assinaturas serem legais. Então, o que a gente está questionando, para finalizar, é dizendo que houve uma fraude, esta fraude foi detetada, inclusive, com base em outros documentos confrontados ao longo do processo, né? E que, além disso, a empresa, na sua defesa, nunca apresenta o documento original. Ela nunca apresentou ao Ministério Público, nem nas próprias pedidos de informação que nós fizemos, ela apresenta o documento original. Então, é aquela história, se você não consegue provar diante de uma situação fática, né, você não, então tudo que a gente alega, em tese, é verdadeiro, né? Mas nós temos a convicção de que houve uma fraude. Por isso que a gente recorreu ao Ministério Público, porque todas as instâncias que a gente teve a oportunidade de pedir para que fosse feito a Telebrás uma investigação criteriosa, desde da Controladoria Geral da União, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, que a Telebrás tem ações, né? E essa própria CVM, na sua resposta, diz que há indícios, mas ela não é competente para fazer essas investigações. Então, a gente percebeu que nós estávamos diante de uma situação que não ia ter solução, a não ser a gente buscar as instâncias, o Ministério Público como um controlador da aplicação da lei. Não tinha outro jeito. Muito obrigada. Doutora Júnia. Bom, vamos lá. Admissibilidade. Conheço do presente recurso administrativo, tendo em vista a observância do prazo previsto no artigo 10, parágrafo 1º da Resolução 69 do Conselho. Fundamentação. Verifica-se que, após aprofundada investigação, o douto membro do parquê entendeu pela ausência de irregularidade trabalhista. Eis a conclusão da promoção de arquivamento após relato das principais diligências investigatórias. O sindicato denunciante, Sintel-DF, alega que houve uma possível fraude na diretriz DD 223.
Ao longo do procedimento investigatório, tanto a denunciada quanto a denunciante se manifestaram e atenderam às solicitações e requisições de documentos com o intuito de esclarecer o que de fato teria ocorrido. Após a análise detida de todas as documentações acostadas nos autos, foi solicitada uma audiência com as partes e, em audiência, o Sintel-DF alegou que a gratificação continua sendo paga desde 2010, mas não sofreu nenhum reajuste desde então. Que em 2014 foi homologado o plano de cargos e salários da Telebrás, passando a gratificação provisória a ser denominada vantagem pessoal, que cerca de 250 empregados receberam essa vantagem pessoal. Documento de 20/8 de 2018, número 086037 de 2018. Entendo que o Sintel-DF teve suas motivações para apresentar tal denúncia sobre a suposta irregularidade, mas em um árduo trabalho, analisando todos os documentos juntados e todas as declarações obtidas em audiências, não foi possível constatar a alegada irregularidade trabalhista. Assim, em análise detida do conjunto probatório carreado aos autos, percebe-se que não foi verificada a ocorrência do objeto do presente expediente, conjuntado aos autos, tornando-se desnecessário o prosseguimento da ação ministerial nesse exclusivo sentido, fecha aspas. Agora é meu voto. Ainda que não fosse possível concluir pela ausência de irregularidades, não haveria necessidade de se prosseguir com as investigações, visto que os direitos trabalhistas supostamente violados possuem natureza estritamente individual e patrimonial, estando fora das matérias relevantes para ensejar a atuação qualificada do MPT, previstas no enunciado 28 da CCR Verbes. Enunciado 28 da CCR, aprovado na 268ª sessão ordinária, realizada em 30 de abril de 2019. Repercussão social relevante, especificidade da matéria, impacto na efetividade da concretização dos direitos humanos. Considera-se de repercussão social relevante para a atuação do Ministério Público do Trabalho as notícias de fato envolvendo as situações relativas às seguintes matérias, independentemente do número e da vulnerabilidade dos trabalhadores envolvidos. Segurança e saúde do trabalho, exceto quando houver pequeno potencial de risco, atentado ao exercício do direito de greve, inclusão da pessoa com deficiência ou reabilitada, exploração do trabalho infantil qualquer de suas formas, verificação do cumprimento da cota de aprendizagem, submissão de pessoas à condição análoga de escravo, tráfico de pessoas visando trabalho forçado ou exploração sexual comercial, discriminação de trabalhadores em qualquer de suas formas, assédio moral, sexual e o abuso do poder hierárquico do empregador, prática de atos antissindicais, fraude na relação de trabalho, trabalho do indígena, não pagamento de salário, caracterizando mora salarial, ameaça à liberdade de expressão religiosa, pensamento, privacidade ou de reunião, associação. Com efeito, a matéria debatida nos autos diz respeito a uma suposta fraude na alteração da diretriz da Telebrás, que previa pagamento e reajuste da gratificação denominada adicional PNBL, Programa Nacional de Banda Larga, a qual seria devida a alguns empregados que foram requisitados para trabalhar na Anatel e retornaram posteriormente à Telebrás. Tratando-se de notícia de fato relacionada à gratificação e seu reajuste, não está o MPT obrigado a atuar no caso concreto, visto que lhe é vedada a tutela de interesse individual de cunho patrimonial privado nos termos do artigo 127 caput e 129.3 da Constituição Federal. Na hipótese de direito individual homogêneo, o entendimento prevalecente nessa instituição é que fica a critério do procurador oficiante analisar a conveniência social de atuação. Nesse sentido, o enunciado 5 da CCR. Violação de direitos individuais homogêneos, atuação do Ministério Público do Trabalho, discricionariedade do procurador oficiante. Mantém-se por despacho o arquivamento da representação, quando a repercussão social da lesão não for significativamente suficiente para caracterizar uma conduta com consequências que reclamem a atuação do Ministério Público do Trabalho em defesa de direitos individuais homogêneos. A atuação do MP deve ser orientada pela conveniência social, ressalvados os casos de defesa judicial dos direitos e interesses de incapazes e população indígena. A intervenção do Ministério Público do Trabalho é qualificada, não se confundindo com a defesa judicial de todo e qualquer direito trabalhista. O parque age na defesa da sociedade, portanto, sua intervenção somente se justifica para resguardar interesses maiores da coletividade que não seriam adequadamente defendidos apenas pelos seus titulares, individualmente, por meio da entidade de classe ou pelo órgão responsável pela fiscalização do trabalho. Ademais, a entidade sindical representativa da categoria profissional possui legitimidade concorrente e tem o dever legal de prestar assistência judicial à categoria, na forma do artigo 8º da Constituição Federal de 88 e artigo 514b da CLT, sendo desnecessária a intervenção do MPT. O que eu ratifico aqui acrescentando pelo brilhantismo da defesa oral apresentada, pelos representantes do sindicato aqui presentes, que estão mais do que capacitados para essa defesa judicial. E nesse caso aí,
em intervenção custos legis, seria bastante interessante a presença do Ministério Público do Trabalho, considerando-se uma ação civil pública. Sendo assim, nego provimento ao recurso. Conclusão, pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, em consequência, homologo a promoção de arquivamento. Doutora Márcia? De acordo. Eu também estou de acordo. Então, por unanimidade, fica negado provimento ao recurso, mantendo-se a promoção de arquivamento nos termos do voto da relatora. Agradecemos a presença da Tavênia, da Brilhante Sustentação, e agradecemos a presença. Obrigada. Então, podemos dar continuidade à pauta.